Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar mais um novo conteúdo. Nós vamos falar de vários tipos de função: função potência, função polinomial, função racional, função inversa e ainda daremos umas noções de limites. Então o objetivo da unidade é um objetivo um pouco mais amplo, porque a gente tem várias funções para trabalhar e a gente vai entrar também na parte do nível superior mesmo, que é falar da teoria de limite. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar as funções potências, polinomiais de ordens superiores, ok? Acima da ordem de segundo grau, pelo menos a ideia intuitiva. Depois, vamos falar sobre as funções racionais, inversas, vamos tentar analisar aí os comportamentos e os aspectos gráficos. Depois que a gente analisar todas as funções, eu vou sempre colocar algumas aplicações aí na área financeira, na área de produção, algo relacionado à administração. E depois a gente vai estudar as funções racionais e aí a gente vai explorar um pouco mais a ideia do limite, quando a gente tem divisão de duas funções, né? E além disso, nós vamos ver como inverter todas essas funções. Vamos lá? Então, o primeiro tipo de função vai ser a função potência. Nós vamos ver vários tipos de funções potência, vários exemplos. A gente vai ver também situações práticas. Então, o objetivo basicamente vai ser avaliar, né, as situações práticas que envolvem a família de funções conhecidas como potências, analisar situações em que se vincula a quantidades produzidas, as quantidades de insumo utilizados em um processo de produção. E depois também a gente vai ver a lei de Pareto, que discute a distribuição de rendas para indivíduos de população. Então, o primeiro exemplo aí de função potência é na área de produção, insumo e proporcionalidade. Então, na produção de um produto é interessante estabelecer a quantidade produzida, P, em correspondência com a quantidade Q de insumo. Em outras palavras, a produção pode ser escrita como uma função da quantidade de um insumo. P em função de Q ou F de Q, tá certo? Então, nesse sentido, em situações práticas, para alguns processos de produção, pode-se notar que a produção ela é proporcional a uma potência positiva da quantidade de insumos. Então, perceba que eu tenho P, que é igual a K vezes Q elevado a N, onde K e N são constantes positivas. Por exemplo, se K for igual a 30 e N igual a 1, eu tenho uma função aqui do primeiro grau, né, que ficaria P igual a 30Q. Se K, por exemplo, fosse 5,07 e N 2, tem aqui que minha função seria P igual a 5,07 vezes Q ao quadrado, uma função de segundo grau. Mas se a gente começa a aumentar o N, eu já tenho aí uma função potência de grau maior do que 2. Então, por exemplo, o valor de K igual a 0,05 e N igual a 3. Então, eu tenho aqui minha função potência com um termo ao cubo. Mas podemos ter também a função com N aí fracionário. Então, vamos supor o valor de K igual a 1000 e o valor de N igual a 3/4. Que a gente viu que dá para transformar isso numa raiz, né? Então, ficaria P igual a 1000 vezes Q elevado a 3/4. Beleza, esses aqui são exemplos aí de funções potência. Então, beleza. A partir daí, nós vamos ver mais alguns exemplos. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo de produção e taxas crescentes. Então, a gente vai entender o que seriam essas taxas crescentes aí, ó. Em uma determinada fábrica, na produção de garrafas plásticas para refrigerante, considerando P a quantidade de garrafas produzidas e Q a quantidade de capital aplicado na compra de equipamentos. Estabeleceu-se a função da produção. Então, lembrando que P é a quantidade de garrafas e Q é a quantidade de capital. Então, P é medido em milhares de unidades por mês e Q é dado em milhares de reais. Com base nessas informações, construímos uma tabela que dá a produção para alguns valores do insumo Q aplicado na compra de equipamentos. Então, perceba, eu tenho a função potência aqui e ela é de grau 3. Vamos ver como que isso se comporta. Então, se a gente começar a substituir os valores,
Por exemplo, aqui, ó, o dinheiro aplicado em equipamentos é 0. Então ficaria assim, P é igual a 0,05 vezes 0 ao cubo. Isso dá 0. Beleza, então as garrafas produzidas aí em milhares de unidades deu 0. Mas se a gente colocar isso aqui, 2, aí vai ficar 2 ao cubo, que vai dar 8 vezes 0,05, isso vai dar 0,4, igual está aqui. Bom, podemos fazer isso para 4, para 6, para 8 e para 10. E aí a gente tem esses respectivos valores aí que eu coloquei na tabela. Por exemplo, para 8, eu vou ter 25,6 garrafas produzidas aí em milhares de unidades por mês. Beleza? Quando a gente coloca isso no gráfico, olha como que fica o comportamento dessa função. Ela é uma função crescente, tá vendo? Com a cavidade dela voltada para cima. E o que seriam essas taxas crescentes? Vamos analisar? Então perceba aqui, galera, ó, note que se aumentarmos em 2000 em Q, percebemos diferentes aumentos em P, que organizamos na tabela a seguir. Então eu fiz sempre a diferença aqui, ó, do valor posterior, né, da quantidade, 2 menos o anterior, 0, vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque ele estava falando aqui, ó, que é em milhares de reais. Então, em milhares, eu vou multiplicar por 1000 aí, para a gente já saber o valor que iria dar. Então, ficou aqui 2.000, a mesma coisa para o próximo. Agora eu peguei 4 menos 2, um à frente e o outro anterior, vezes 1000, 2000. Percebam que eu vou variando aqui os valores de Q, né? Mas o resultado ele permanece, fica sempre 2000. Agora analise aqui os aumentos em P. Então também era em milhares, então por isso eu estou multiplicando por 1000. Ficou 0,4 menos 0. Então o resultado é à frente e o anterior, dando 400. Agora se eu pegar o à frente, quando Q for 4, e aí eu tenho P igual a 3,2. E quando Q for 1, tenho Q igual a 0,4. Faço a diferença e multiplico pelos milhares aí, fica 2.800. Da mesma forma, ó, eu vou fazendo sempre assim, 1 à frente, 10,8 menos 3,2 vezes 1000, 7.600. O que está acontecendo com a taxa aqui? A taxa ela está aumentando. Por isso que a gente pode concluir que a função ela é crescente, como vocês viram anteriormente, né? A função ela é crescente a taxas crescentes. Beleza, agora vamos analisar um pouco mais atentamente. Então, para aumentos iguais em Q, os aumentos em P são cada vez maiores. Então, a gente pode concluir que os aumentos em P são crescentes. E aí a gente diz o quê? Que a função P cresce a taxas crescentes, como a gente viu. Então, graficamente, o indicador das taxas crescentes é a concavidade voltada para cima. Lógico, pegando essa parte aqui, né? Pegando essa parte positiva aqui. Depois a gente vai fazer uma análise com a derivada. Mas, por enquanto, a gente vai pegando essa ideia. Ah, os valores da taxa estão aumentando para aumentos iguais em Q? Sim, então ele é crescente a taxas crescentes. Beleza, vamos ver o próximo exemplo. Agora o exemplo aqui é a produção, só que a taxas decrescentes. Reparem na função potência, tá bom? Então olha aqui, ó, em uma determinada linha de produção, o número P de aparelhos eletrônicos, coloquei aí o telefone, montados por um grupo de funcionários, depende do número Q de horas trabalhadas. E foi estabelecida a função dessa produção como P igual a 1000 vezes Q elevado a 3/4, onde P é medida em unidades montadas por dia. Então eu tenho que minha função é isso aqui, P é igual a 1000 vezes Q elevado a 3/4. E aí eu vou substituindo o valor. Por exemplo, no lugar de Q aqui eu coloco 0. Então 0 elevado a 3/4 vai dar 0 vezes 1000, 0. Então o primeiro valor aqui dá 0. Aí agora aqui no lugar de Q eu coloco quem? 2. 2 elevado a 3/4 vezes 1000 está dando 1682. Da mesma forma quando for 4, quando for 6, quando for 8, quando for 10. Beleza, já chegamos na nossa tabela, temos os nossos resultados.
Aí eu pergunto para vocês, essa função ela é crescente ou decrescente? Bom, essa função é crescente, ó, vai aumentando os valores de Q e os valores de P também estão aumentando. Agora, se a gente joga isso para o gráfico, olha como que fica essa função. A produção de aparelhos eletrônicos em função das horas trabalhadas. Como que a gente analisa se essa função ela está crescendo a taxas crescentes ou taxas decrescentes? Percebam, vamos fazer a mesma análise anterior. Vou fazer a variação aqui de Q, ó, 2 menos 0, 2. Depois, 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. Então, ou seja, perceba, eu tenho aqui sempre o mesmo resultado para aqui. E agora observe a variação em P. Eu peguei esse valor menos esse. Deu 1.682. Agora eu pego o da frente. 2.828 menos 1.682. Então, perceba aí ó, que deu 1.146. Galera, comecem a observar esses valores aqui. Eles estão o quê? Diminuindo. Então, a taxa dele está diminuindo. Então, o que a gente pode dizer? Que a função ela é crescente, mas a taxa é decrescente. É como se eu estivesse freando um carro, entendeu? Ele continua em movimento, mas ele está parando. Da mesma forma, essa função. Então, se a gente for analisar mais atentamente, a gente percebe que para aumentos iguais em Q, os aumentos em P são cada vez menores, ou seja, os aumentos em P são decrescentes. Então, nessa situação, a gente diz o quê? Que a função P cresce a taxas decrescentes. Graficamente, o indicador das taxas decrescentes seria a concavidade voltada para baixo, basicamente pegando essa daqui, né? Ó, você está vendo que ela está crescendo, mas a taxas decrescentes, beleza? Então, entendida essa parte, agora a gente vai caracterizar toda a função potência aí. A função potência ela é definida dessa forma, y igual a f de x, que pode ser também igual, né, a k vezes x elevado a n. Vimos também que k e n são constantes, sendo que k tem que ser diferente de zero, né? Então, o que acontece, galera? Nós vamos ter 3 casos para analisar. A gente vai ter o primeiro caso aqui, que seria as funções potências inteiras e positivas. Percebam os exemplos aqui, ó, y igual a 30x, y igual a 15x ao quadrado, y igual a menos 200x ao cubo. Tá vendo? Potências inteiras e positivas. Vamos ter potências fracionárias e positivas. Por exemplo, y igual a 50x elevado a meio, y igual a 10x elevado a 2/3 e assim sucessivamente. E o terceiro caso vai ser potências inteiras, só que negativa. Aí a gente tem, ó, y igual a 25 elevado a menos 1, que a gente pode escrever dessa forma, né? Y igual a 25 sobre x. Da mesma forma aqui, ó, y igual a 300, x a menos 2, que a gente pode escrever desse jeito também, que a gente já viu. Então, a gente vai analisar esses casos separadamente, beleza? Vamos, então, para o primeiro caso. O primeiro caso seria potências inteiras e positivas. Então, as potências inteiras e positivas, elas vão se dividir em 2 etapas. Potências ímpares e potências pares. Então, vamos pegar aqui as potências ímpares, igual a gente está vendo aqui o exemplo, y igual a x, y igual a x ao cubo, y igual a x à quinta. Então, são funções crescentes para todos os valores do domínio e seus gráficos são simétricos em relação à origem dos eixos. Percebam aqui o gráfico. Vamos pegar aqui o gráfico de f de x igual a x, que é linear, a gente está mais acostumado. Agora pega aqui x ao cubo. Do mesmo jeito que ele vai aqui para o primeiro quadrante, ele também funciona de modo inverso, né, no terceiro quadrante. Olha como que é o comportamento. Elas são funções simétricas aqui em relação ao eixo das origens. Da mesma forma, o x à quinta, ele cresce mais rapidamente que o x ao cubo. Por isso que ele está mais à frente, tá certo? Então, o que a gente pode analisar? Os gráficos têm concavidade voltada para baixo quando x for menor que zero, ou seja, taxas decrescentes. Então, se vocês perceberem aqui, ó, nessa parte aqui, os gráficos têm concavidade, ó, voltada para baixo, beleza? E concavidade voltada para cima quando x for maior do que zero. Então, perceba aqui, ó, pegando esse gráfico aqui, concavidade
voltada para cima. Essa partezinha aqui que indica que as taxas são o quê? Crescentes. Então isso aqui tem que estar bem claro para vocês entenderem como que funciona. Vamos ver o outro caso agora das potências positivas inteiras, só que pares. E aí percebam que o gráfico já mudou. Ó. A gente já está acostumado com y igual a x quadrado, né? Que ela é uma parábola, sim, elas são parábolas, mas perceba a x à quarta, como que ela se comporta. A x ao quadrado, a barriguinha dela ela é maior. Então, cada vez que essa potência for aumentando, é como se eu estivesse deixando ele mais rentezinho ao eixo de simetria y, tá certo? Por exemplo, aqui poderia ser x à sexta, desde que passe aqui na origem. Então, a ideia é o quê? São funções decrescentes quando x for menor que zero. Então, vamos analisar aqui, ó. Se a gente pegar essa função aqui, de x à quarta, ó, x menor que zero, a função ela é o quê? Decrescente. E crescente para x maior que zero. E seus gráficos têm o formato de U e são simétricos sempre em relação ao eixo y. Beleza, ó, x maior que zero, função ela é crescente. Beleza? Então esse é o primeiro caso. Vamos para o nosso segundo caso. Aí o segundo caso, galera, as potências são fracionárias e positivas. Então, uma das formas de a gente escrever essa função é da seguinte forma aqui, ó, y igual a x elevado a n, sendo que esse n ele é uma divisão, ele é uma fração, p sobre q. A gente viu que a gente pode escrever isso aqui no formato de raiz, né? Seria a raiz qésima de x elevado a pésima, né? A gente pode dizer assim. E aqui, galera, ó, inúmeras potências fracionárias de x só tem sentido se x for maior ou igual a zero. Por isso, iremos considerar apenas funções com x maior ou igual a zero. Aquele velho lance lá de você ter cair numa raiz quadrada, por exemplo, negativa. Aí você não consegue resolver esse tipo de problema. Para a gente não ter problema com esse tipo de caso, a gente vai considerar somente aí as funções com x maior ou igual a zero, tá certo? Então vamos lá, como que ficaria? Considere então que n é igual a p sobre q se, primeiro exemplo, se n estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer com as funções? Elas são crescentes, só que as taxas vão ser o quê? Decrescentes. Então a concavidade aqui, ó, ela é voltada para baixo. Perceba como que ficou aqui. Eu tenho as funções que estão crescendo, mas a taxas o quê? Decrescentes. E a concavidade dela aqui voltada para baixo. Beleza? Agora, o outro caso, se n for maior do que 1, aí elas são crescentes a taxas crescentes. Por exemplo, aqui, ó, x elevado a 10 terços. Então, ela é crescente e a taxa dela o quê? Cresce também, igual a gente viu anteriormente. Beleza, então aqui a gente fecha a nossa ideia. Lembrando que a gente está considerando, para esse caso, sempre x maior ou igual a zero. Beleza? Então, fechamos o nosso segundo caso, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é potências inteiras e negativas. Então, lógico que as potências inteiras negativas, x tem que ser diferente de zero, porque senão a gente não consegue escrever ela numa forma de fração. Então, a gente vai ter sempre a seguinte nomenclatura aqui. Y é igual a x elevado a menos b, se somente se y é igual a 1 sobre x elevado a b, conforme a gente diz que a gente pode escrever lá na função exponencial. A gente relembrou as funções potências. Então, esse tipo de função, ela também é conhecida como função hiperbólica. Então, o que acontece? Aqui a gente vai analisar o comportamento de y quando x assume valores próximos de zero. Quando a gente fizer isso, no gráfico vai aparecer uma curva assintótica ao eixo y. O que isso significa? É uma curva que ela vai se aproximar a y, mas não vai encostar no eixo y. Beleza? Assintótica é isso. Então, se fizermos x tendendo a infinito ou a menos infinito, teremos então essa curva assintótica ao eixo. Tá, mas como que é essa curva?
Calma, vou mostrar um exemplo para vocês agora. Vai ficar bem assim. Se a potência for negativa e ímpar, igual ali, ó, y igual a x elevado a menos 1, y igual a x elevado a menos 3, a gente diz que as funções são decrescentes para todos os valores do domínio. E os gráficos ficam desta forma. Então, isso aqui é chamado de uma hipérbole. E se vocês perceberem, eu tenho aqui, ó, a minha função sendo decrescente e ela não toca nem no eixo y nem no eixo x. Tanto aqui para essa parte do x maior que zero quanto para o x menor que zero. Da mesma forma aqui, ó, quando eu tenho y igual a x elevado a menos 3, o que acontece é que ela fica um pouco mais achatada e mais próximo do zero. Mas ela tende a encostar no eixo x aqui, no eixo y, mas ela não encosta. Por isso que o nome é assintótica. Beleza? Então, quando a gente tem potências negativas e ímpares, o formato da curva é desse jeito. Então, o terceiro caso, ele fala de potências inteiras e negativas, né? Então, potências negativas pares. Y igual a x elevado a menos 2, elevado a menos 4 e assim vai. São funções crescentes para todos os valores do domínio. Quer dizer o seguinte, ó, se a gente for analisar aqui, elas são funções crescentes. Reparem aí, vou apagar esse trem feio aí. Bom, então é analisar nesse sentido, é claro, né? Agora, em relação às taxas, vamos pensar assim, ó, se eu puder pegar um pontozinho aqui e traçar uma reta. Essa reta aqui, se a gente analisar lá, o eixo x, y, ela estaria crescendo, né? Então, essas retas aqui são crescentes. Então, para x menor que zero, seriam retas o quê? Crescentes. E quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, um pontinho aqui e traça uma reta tangente a ela, ou seja, pegando nesse ponto, a gente consegue perceber que a reta seria o quê? Decrescente. Só a gente pegar aqui, ó, e traçar o eixo x, y, como que era. Lembra? Seria decrescente. Então, as taxas aqui seriam crescentes para x maior que zero. Nesse sentido. Então, podemos pensar sempre assim, que vai facilitar, tá bom? Além disso, a gente pode colocar aqui a observação que em relação aos gráficos, os ramos dessa hipérbole, agora elas são simétricas ao eixo y. Lógico, ó, são simétricas aqui ao eixo y, tá bom? Bom, uma ideia aqui também bem interessante da função potência é o seguinte, ó. Observe, x ao cubo, ele é maior que x elevado a 5 sobre 2, que é maior que x elevado ao quadrado, que é maior que é maior que x elevado a meio, que é maior que x elevado a 2 quintos, que é maior que x elevado a 1 terço. Então, se vocês perceberem aqui, ó, aqui eu tenho uma reta que é x e ela aí é o divisor de águas. Reparem que eu tenho a função x ao cubo, depois vou crescendo, x elevado a 5 sobre 2, x ao quadrado, e agora eu pego as com fracionário, olha lá como que fica. Então, a gente consegue observar essas relações, beleza? A última observação que a gente tem que fazer aí é quando o nosso n na função potência ele é igual a zero. Quando n é igual a zero, galera, eu vou ter uma função constante, ou seja, y igual a k. Por quê? Eu vou ter y igual a k vezes x elevado a zero. Mas x elevado a zero é 1. Então, y vai ser igual a k. Então, a gente sabe que o gráfico ele é dessa forma. Ele é uma reta paralela aí ao eixo x, conforme a gente viu lá na função do primeiro grau. Beleza? Então, com isso, a gente encerra todos os tipos diferentes aí e tipos de gráficos diferentes de função potência. Valeu? Até a próxima!